nós precisamos entender essa missão dos espíritas, assim como a missão dos cristãos. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, sou o Professor Júnior e hoje nós vamos falar sobre esse assunto muito interessante, a missão dos espíritas. Se você está aqui comigo, já assina no canal, dá aquele super like, fique comigo até o fim. Hoje nós temos muitas informações e um estudo interessante do Evangelho segundo o Espiritismo. Missão dos espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e precipitar no abismo do nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença, revelada pelas vozes proféticas superiores, ide pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado as suas provas terrestres. Nesse trecho, Erasto já é muito onisciente, falando dessas crises, dessas catástrofes, do que pode acontecer com os homens na Terra. E que realmente hoje nós estamos passando por momentos muito difíceis na atualidade. E nós precisamos entender essa missão dos espíritas, assim como a missão dos cristãos na época, porque o espiritismo é o cristianismo redivivo. Então todos os cristãos são chamados a pregar o evangelho, a exaltar Cristo, que é o nosso mestre maior. O espiritismo é uma missão ainda maior, como a terceira revelação da lei de Deus, onde as informações são mais claras, mais concisas, onde nós temos mais a fé no futuro, a crença no futuro, é nos dado uma tecnologia a mais para podermos aumentar a nossa fé, e ela então será testada. E nós precisaremos então falar, pregar, como era feito com os profetas antigamente. Profetas não ficavam calados, deixando que as coisas acontecessem, não. Eles falavam as verdades que Deus trouxera à Terra. Por isso que as revelações vêm permanentemente na Terra. Você poderia me perguntar, para que mais uma revelação? Porque ela tem um cunho de consolar, de trazer mais desenvolvimento para o ser humano, intelecto e moral. Então é muito importante a gente entender que se Deus traz a terceira revelação, se Deus traz alguma coisa para a Terra, a gente tem que saber que essa coisa é muito importante. Nós precisamos ler e estudá-la para conseguirmos ver e dimensionar o tamanho daquilo que nós estamos diante dos nossos olhos e diante das nossas intelectualidades. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. O verdadeiro adepto do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, ide pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação aos vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Certamente falareis às criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as convida incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, bem eu sei. Mas não importa. É preciso regardes com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque eles não frutificará, senão produzirá, senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Então não nos assusteis, não precisamos ter medo, temos que ir adiante, ir e pregar, falar às pessoas sobre essa nova informação vinda do céu, vinda de Deus. Que informações são essas? O Espiritismo, a terceira revelação da lei de Deus. Nós falaremos aos avaros, aos dissolutos, às pessoas que não acreditam nem sequer em Deus, nos escutarão, porque nós estaremos falando de uma nova coisa, nós estaremos falando de uma ciência, não é somente uma religião, não é somente um conjunto de leis morais, mas é a complementação dos ensinos de Jesus, mas sob uma nova ótica, uma ótica que vai abranger os próximos séculos, uma fé raciocinada. O Espiritismo, quanto mais você estuda ele, mais você tem capacidade de desenvolver a sua fé, mas precisa ser muito bem estudado, você precisa se aprofundar nas obras e você vai criar uma fé inabalável, uma fé que vai poder encarar a razão frente a frente, face a face, em todas as épocas da humanidade. E nós, como adeptos, nós precisamos nos declarar espíritas
cristãos que somos e continuadores. Nós não viemos destruir o cristianismo, nós não viemos ameaçar os católicos nem os protestantes, de forma alguma, muito pelo contrário. Viemos abraçá-los, viemos ajudá-los, viemos dar continuidade e nos abraçar e nos unir a todos eles para levar o cristianismo a um patamar jamais visto na humanidade. Sim, todos vós, homens de boa fé, que acreditais na vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e derrubai o culto do bezerro de ouro, cada vez mais invasor. Ide, Deus vos conduz, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão felizes as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Lançai-vos. O Evangelho nos diz, então, sobre essa questão do culto do bezerro de ouro. Que culto do bezerro de ouro é esse? Que ele faz essa analogia lá com Moisés. Quando Moisés sobe na montanha, traz os 10 mandamentos. A primeira psicografia que existiu no mundo foi de Moisés, as tábuas, e ele de repente vê a população pegaram suas joias e transformaram num bezerro, começaram a cultuar aquele bezerro. Hoje, infelizmente, desde a Idade Média, a Igreja Católica vem fazendo culto ao quê? Ao dinheiro, ao ouro. E depois nós temos também o protestantismo, que depois da Reforma Protestante, que veio fazer um grande trabalho de reformulação da igreja, de oposição também, de protesto, vem também cultuando o dinheiro, o ouro. E, infelizmente, aonde o dinheiro e o ouro entra, intoxica, destrói, acaba com a capacidade espiritual do ser. Não estamos aqui querendo acusar ninguém, pois respeitamos profundamente a Igreja Católica, respeitamos profundamente o protestantismo, que são herdeiros de um cristianismo puro, mas que se deturpou, não pelo cristianismo, mas por alguns integrantes da igreja, tanto protestante quanto católica, que se deixaram levar pelo ouro, pela ganância. E essa sim é a verdadeira besta. É contra isso que a terceira revelação da lei de Deus, o cristianismo redivivo, os cristãos primitivos vieram para poder trazer a verdadeira máxima do Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos, e valorizar, sim, uma pobreza limpa e honesta, sem a ganância do ouro, sem a usura do ouro. Que importa as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilha para lobos. Porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras sacrificadoras. Homens valorosos, ide diante de Deus, que mais felizes do que Tomé, credes sem pedirdes para ver e aceitar os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenham conseguido obtê-las por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha então, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Que importa as emboscadas? Sim, lá no cristianismo primitivo foi terrível. Tivemos o circo, tivemos muitas pessoas queimadas, crucificadas, porque falavam de um novo Deus, de uma nova forma de ver a religião de Jesus. Então os romanos mataram, crucificaram, destruíram, queimaram, perseguiram os cristãos nas catacumbas, porque era o único lugar que eles tinham para se reunir. E, no entanto, não conseguiram destruir, porque a verdade sempre prevalecerá ante o dinheiro, ante os interesses mesquinhos e transitórios, que são esses interesses materialistas, que se transvestem de interesses divinos, porque se cria uma instituição e, de repente, tudo é deturpado. Mas, como diz o Evangelho, segundo o Espiritismo, que é o que nós estamos estudando, os incrédulos se desvanecerão. A promessa é que realmente poderemos falar, poderemos pregar, que nós iremos conseguir trazer a fé raciocinada. Se você estudar o Espiritismo, se você que está assistindo, me assistindo agora, e você não conhece o Espiritismo, seja da religião que você for, você não precisa deixar de ser da religião que você está. Nós não queremos fazer prosélitos, nós não queremos converter ninguém,
Nós queremos apenas trazer conhecimentos novos para que você seja um melhor protestante, para que você seja um melhor católico, para que você seja uma melhor pessoa, ou um melhor ateu, ou um melhor cientista. Não que você saia daquilo que você é para ser espírita. Não, o espiritismo ele não carrega esse cunho civilizatório, que é sair fazendo prosélitos. Muito pelo contrário, nós queremos que você fique onde você está, onde Deus vos colocou. Se você quiser ser espírita, seja bem-vindo. Nós temos toda uma instituição séria que nós trabalhamos com muito critério. Mas nós não queremos te tirar de onde você está. Queremos que você, como nós, acorde para a busca em fazer o bem, em repartir, que a melhor coisa não é ter, e sim repartir. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Contudo, mais pesado do que as mais pesadas montanhas, jazem depositadas no coração dos homens a impureza e todos os vícios decorrentes da impureza. Parti, então, com coragem, a fim de removerdes essa montanha da iniquidade que as futuras gerações só devem conhecer como lenda, assim como vós, que só conheceis muito imperfeitamente os tempos que antecedem a civilização pagã. Sim, as perturbações morais e filosóficas vão rebentar de todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina aparecerá sobre os dois mundos. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que aceitarão, porque é principalmente entre os mártires do trabalho desta expiação terrena que encontrareis fervor e fé. Ide, estes rebentarão com hinos de gratidão e louvor a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, agradecendo ao Criador o quinhão que lhes toca nas misérias da terra. A fé, essa é a virtude que transporta montanhas. Sim, mas quais as montanhas que nós precisamos transportar? São as montanhas das iniquidades, as que estão dentro de nós. Nós precisamos ter paciência com o nosso próximo, amar o nosso próximo, compreender essa ciência que está vindo dos altos, dos céus, para nos trazer mais fé, raciocinada, e nós compreendermos que nós precisamos fazer essa mudança de dentro para fora. Nós estamos limpando, nós estamos fazendo uma limpeza espiritual na psicosfera mental e na psicosfera da Terra, para que esse novo mundo brilhe para nós, na Terra. Todas as pessoas que pregam, de certa forma, as máximas do Cristo, é um tipo de profeta. Quando você fala o bem e quando você fala o mal, quando você leva as pessoas para caminhos errados da sensualidade, da agressividade, da dúvida ou da falta de amor ao próximo, você está sendo falso profeta, levando as pessoas para o mal. Mas quando você prega o amor, a caridade, a beneficência, a mudança de si mesmo, transportando essas montanhas de misérias que nós temos, que é a cólera, que é a vingança, que é o ódio, que é essas dissensões religiosas, essas críticas que são desnecessárias, nós estamos pregando o amor de Cristo. Então, nós levaremos essas verdades sem medo. E os simples acolhem e pegam o seu quinhão de dor, como todos nós. A dor é igual para todos e chega para todos. Você pode ter muito ouro, muita prata, você pode ser simples ou apenas um trabalhador, mas a dor sempre chega para todos, para ensinar e te mostrar o que há divino em você. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. É preciso que trabalheis. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas lembrai que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Atentai à vossa rota e segui o caminho da verdade. Pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, por que meios, que sinais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta: reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e ensinarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos que levareis consolo. Reconhecê-los-eis pelo amor ao próximo, pela abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aos que seguem a sua lei são seus eleitos, e Ele lhe dará
a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito desta lei e fazem dela um degrau para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição. Erasto, Anjo da Guarda do Médium, Paris, 1863. Decisão e coragem. Precisamos ter coragem. E, como está dizendo o Evangelho, muitas pessoas se transviaram, muitos falsearam. E como reconhecê-los? Na época de Cristo, muitas pessoas também deixaram de ser cristãos. Dentro dos seios da Igreja Católica, dentro do protestantismo, dentro de todas essas vertentes religiosas, nós temos aquelas pessoas que são falsos profetas, que se transviaram, que são pessoas que deixaram a religião, mas continuam lá dentro, sendo aquelas pessoas contendoras, aquelas pessoas que trazem conflitos e prejudicam a religião, que estão apenas atrás do ouro e dos interesses de poder transitório. Como nós reconheceremos também os espíritas que se transviaram, que se desviaram de dentro do espiritismo? Justamente pelas suas obras, pela sua caridade, pelo desinteresse, porque ele não está atrás de recursos monetários e ele sempre será desmascarado. Nós podemos ver que sempre quando um religioso transvia, ele é desmascarado mais cedo ou mais tarde. Pedófilos ou pessoas ligadas à religião que estão apenas interessadas no dinheiro, que desviam esse dinheiro da religião, são também punidas cedo ou tarde. Assim como na política, os corruptos, cedo ou tarde são desmascarados. O mal nunca vai ficar encoberto. Por isso é um mau negócio fazer o mal. O nome já diz, né? É o mal. Então não é legal fazer isso. Deus sempre irá iluminar esses locais de treva, de devassidão. Não tem como. Então, o pior negócio que você pode fazer é fazer o mal. E nós somos seres que vivemos muitas vidas. Nós temos muitas reencarnações. Nós temos todo um passado para podermos resgatar, para podermos iluminar as nossas vidas. E teremos outras vidas que se abrirão para nós. Deus é misericordioso e Ele nos dá muitas oportunidades e continuará dando. E as pessoas que estão no espiritismo para poder destruí-lo, para poder deturpá-lo, como diz o Evangelho, serão destruídas. Assim mesmo como foi as pessoas que deturparam o cristianismo. Cedo ou tarde são destruídas e terão reencarnações terríveis, sofrerão muitas vidas de amarguras, de sofrimento, de pobreza, de doenças, para poderem purificar seu perispírito. Porque, graças a Deus, Deus dá a oportunidade às pessoas e não deixa nenhum filho descoberto. Todos nós redimiremos, seremos espíritos redimidos, mas depende do nosso trabalho não sofrermos tanto, pois podemos passar muitos séculos, milênios, sofrendo nas trevas, tentando buscar nos redimir de crimes que nós cometemos por ignorância, por sensualidade, por interesses transitórios. Nós precisamos espiritualizar o ser e buscar concretizar a missão dos espíritas. Muita paz a todos, muito obrigado, muita luz. E vamos buscar levar o espiritismo, o amor, o cristianismo, aonde você estiver, na religião que você estiver. Fique com Deus. Muita paz. É isso, muito obrigado. Se você está aqui comigo, já se inscreve no canal, dá aquele super like. Gente, o canal tá maravilhoso, tá bombando, estamos cada dia maiores e vamos crescer mais. Obrigado e até mais!